Um salve, família Ciente. Feliz hoje para todos. Espero que estejam todos bem. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal Conversando sobre Espiritualidade. Peço para vocês que se inscrevam no canal, deixem o like, assistam o vídeo até o fim, compartilhem, comentem e acionem o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Hoje o nosso tema é bem interessante e ele é particularmente prático para as questões que temos recebido nos nossos atendimentos à distância. O que é o bem e o que é o mal? André, você pode, por favor, comentar, inclusive, sobre as questões que você tem atendido durante o nosso atendimento à distância, que é você que faz? Olá, família Ciente! Um beijo no coração de todos e obrigado pela sua participação. Primeiro, eu queria conversar com vocês. Nós estamos tendo muito mais visualizações nos vídeos do que o joinha, tá? Então, eu peço para vocês darem um joinha, porque a gente tem a missão de trazer essa mensagem para um maior número de pessoas, e para que isso ocorra, depende da sua participação. E você pode participar dando o seu joinha, porque aí esse vídeo vai aparecer para novas pessoas, né? Divulgando essa mensagem tão importante e uma reflexão importante para o nosso desenvolvimento, o nosso entendimento sobre a vida. O joinha faz com que o YouTube mande esse vídeo para mais pessoas. Então, por favor, quando vocês assistirem esse vídeo, deem o joinha de vocês. Isso é muito importante, tá? Eu conto com vocês. Bem, nós temos o atendimento à distância, pessoas do Brasil e até fora do Brasil que nos procuram através do Facebook para entender um pouco mais sobre a espiritualidade, resolver os seus problemas, procurar uma calma para o seu coração. E esse trabalho é desenvolvido por mim. O que acontece? Que muitas pessoas me perguntam e têm dificuldade, às vezes, de compreender o que é o mal e o que é o bem em sua vida. Nós temos a falsa ideia de que o bem é tudo resolvido, tudo tranquilo, as coisas acontecendo a contento, e para a espiritualidade superior, para a força crística, a força divina, as dificuldades, elas têm um objetivo de ser. Não cai realmente uma folha de uma árvore se Deus, nosso Pai, não permite. Isso é uma realidade incontestável. Então, por quê? Por que nós passamos pelas dificuldades? Elas têm um objetivo, que é o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Vânia, completa aí falando das suas experiências e como as suas experiências trouxeram desenvolvimento na sua vida, para que possam as pessoas entenderem como podem aproveitar as experiências que elas passam, trazendo um benefício para o seu espírito. Olá, todo mundo, nossos amigos que sempre nos acompanham nesses vídeos. Mais uma vez estamos aqui conversando com vocês. Lógico que conversando e colocando nossa opinião, que não é toda a verdade, mas é a verdade de cada um de nós, porque a gente vive, a gente trabalha, a gente passa pelas dificuldades, cada um de nós, porque somos todos iguais. Em primeiro lugar, a gente deve pensar o porquê estamos na Terra. Por que é que nós viemos para cá? A gente veio para cá para quê? Para passear, aqui é um país de turismo, e é só porque o planeta Terra é maravilhoso. Mas não é para isso. Deus nos deu esse planeta lindo, maravilhoso, para a gente desfrutar, lógico. Mas não é só isso. A gente veio para aprender. Aqui é uma escola. Nós estamos vestindo essa roupagem que nós estamos agora, que é este corpo físico que nos foi dado, para que o nosso espírito utilize essa ferramenta para o desenvolvimento espiritual. Porque, na realidade, o que são aqui 80 anos, 90 anos? No plano espiritual, isso é um átimo de tempo. Isso não é nada, mas é muito se nós aproveitarmos todos os momentos que nós temos na vida. As dificuldades nós todos temos. Por quê?
Porque na escola, o professor passa a vida nos ensinando. A Terra é uma escola. Aprendemos, nascemos, vivemos, temos família, crescemos, etc. Aí depois, o que acontece com a gente? Acontece que a gente tem que passar por prova para saber se aprendemos. E uma coisa tem: Deus não vai dar uma lição maior do que aquela que nós podemos suportar. Um professor não vai dar uma prova para nós de alguma coisa que ele não deu, de uma matéria que não foi dada. E se nós passamos determinadas situações, é porque temos que realmente passar. Assim como eu, como a Andréia, como o William, cada um de nós já passou por situações. Aí o que acontece? Nós passamos pelas situações e tivemos que aceitá-las e receber aquilo de cabeça erguida, com fé, porque a importância maior não é a gente ficar só orando, pedindo a Deus, Senhor, me ajude. Não, isso sim, com humildade. Porém, nós temos que aceitar as coisas com fé e conseguirmos fazer o melhor possível. Porque quem vai nos cobrar é a nossa consciência. E se nós dermos o melhor de nós, a nossa consciência não vai nos cobrar. Agora, não queremos passar por dificuldades, então para que estamos aqui na Terra? Não tem motivo. Por que estaríamos passando aqui por processos, por uma série de coisas, sociedade, família, todo esse grupo que a gente faz parte. E outra coisa, as diversidades. Como somos todos diferentes um do outro, nós passamos pelas diversidades. Nós passamos pelas opiniões diferentes que temos que aceitar, compreender, talvez contestar, mas depende. Então, o sofrimento nada mais é de uma oportunidade para nós nos desenvolvermos. André, eu tenho a impressão que as pessoas que passam essas informações para você são pessoas que acham que estão sofrendo muito, não é isso? Na verdade, nem sempre. O nosso guia orientador aqui, que está conosco diariamente, que é o Exu Caveira, Antônio de Pádua Neves, que é o mentor espiritual do William, que é o nosso orientador aqui direto, e que é o chefe do trabalho na casa, da assistência espiritual, ele nos fala quase que diariamente: vocês são cheios de mimimi. Por que a gente é cheio de mimimi? Qualquer contrariedade, a gente abre o berreiro, a gente reclama. Qualquer coisa que acontece, a gente se sente desprovido de bênção divina. A gente se sente a última das criaturas. Não estou dizendo que a gente se sente assim, mas eu estou falando na humanidade em geral. Nós temos uma casca muito fina. A gente passa pelas dificuldades, e já foi dito pelo plano espiritual, para desenvolver a casca dura, para ter coragem, para ter determinação. Qualquer coisa que acontece para a gente acha que Deus não esqueceu da gente. A gente acha que Deus não está nos abençoando. Simplesmente a gente não existe para a força divina. Gente, o que é isso? Isso não existe. Ou a gente acredita na mensagem de Jesus, ou a gente não acredita. E Jesus, ele fala: vós sois deuses. Deus é perfeito e Deus é amor. Jesus viveu isso. Mas nós insistimos em não sentir, porque qualquer coisa que aconteça que esteja fora do nosso padrão de qualidade, do que é o bom para a nossa vida, que a gente acredita que é o bom, a gente se acha esquecido. A gente se acha desprovido de amor. Será que um pai bom aqui, de um filho aqui no planeta Terra, vai impedir do filho passar por experiências que o tornarão mais maduro? É certo o pai super proteger o filho,
para que ele não sofra nenhum tipo de dano, para que ele não tenha nenhum tipo de decepção. O nosso filho vai amadurecer? Vamos pensar. Se tudo for certinho na vida dele, e a gente puder evitar, a gente evita. Ele vai amadurecer? Ele vai ser realmente um homem, uma mulher de fibra, de coragem, de caráter? Claro que não. É da mesma maneira que Deus nos vê. Ele não quer que a gente seja um bebê chorão. Ele quer que a gente tenha a nossa força interior desenvolvida. Se a gente é Deus, não quer dizer que nós vamos ter uma vida perfeita. Quer dizer que nós temos todas as chances do mundo de modificar não só o que está fora, mas principalmente o que está dentro de nós. Certo, William? Dê a sua palavra. Eu acho que quando a gente fala de bem e mal, ou de bom e ruim, né, a gente tem que discutir um pouco de coisas que aconteceram na nossa vida e aconteceu na vida de todo mundo. Eu tenho certeza disso. Que aparentemente eram coisas ruins e depois se mostrarem coisas boas. Passagens ou situações que a gente viveu que podem não ter sido adequadas e que a gente pode ter achado que eram ruins, que eram coisas que estavam nos prejudicando. E eu convido a todos para assistir o vídeo que fizemos alguns tempos atrás, que é a felicidade é uma escolha. Que é saber passar por essas dificuldades com felicidade. Uma coisa muito importante que a gente sempre esquece de mencionar e até de trabalhar quando temos uma situação ruim na nossa vida, algo que a gente acha que é ruim, é exercitar o aprendizado. Ou seja, por que aquela situação está acontecendo? Por que aquela situação é ruim? Aonde foi dito que nós viemos, como disse bem a Vânia, para uma escola para só viver flores, para só viver coisas boas? Situações muito boas acontecem na nossa vida, indiscutivelmente, situações muito ruins também. Não viemos para cá para viver só flores, gente. Não viemos para cá para viver só coisas lindas, só coisas gostosas. Viemos para cá para superar expectativas e para superar dificuldades. Mais importante do que tudo isso é a gente saber que o nosso mundo ele é cheio dessas vicissitudes ainda, porque estamos num mundo muito pesado nessas circunstâncias. O mundo de expiação e provas não é um mundo fácil de ser lidado, não. Não é um mundo tranquilo para que se possa trabalhar, mas já foi pior. Já foi um mundo primitivo, já foi um mundo onde tudo era feito de acordo com as suas necessidades básicas. E isso é muito relevante que nós saibamos e tenhamos dentro de nós. Saber que as coisas acontecem e que elas precisam ser trabalhadas e melhoradas é o que vai fazer da gente seres humanos melhores, como você bem disse, André, com casca mais grossa e com perspectivas melhores para podermos evoluir dentro desta encarnação e na nossa vida eterna. Afinal de contas, a gente está aqui por um período muito pequeno de tempo para que possamos continuar evoluindo dentro desse contexto. Certo, Vânia? Você tem bastante experiência nesse sentido, no alto aí dos seus 104 anos já? Você tem bastante experiência bem definida aí. Obrigado pelos 104 anos. Ainda estou com 7,5, mas tudo bem. Mas, William, você falou bem, ainda lembrou bem dessa casca, a Andréia falou da casca, eu lembro do Chico, que aí o pessoal dizia para ele, Chico, mas você passa tanta coisa, você não merece. Ele disse, não, é para a gente formar uma casca de tartaruga, porque nós ainda nos arrastamos pelo chão aqui, nós não voamos, a gente não volita, a gente está aqui no chão. Então, a gente tem que se preparar com uma casca de tartaruga. Aí eu pergunto para os meus amigos William e para a Andréia, como é que eu vou formar essa casca de tartaruga? De que maneira eu adquiro essa casca de tartaruga? Vamos lá, William. Primeira coisa, eu fiz essa brincadeira com a Vânia de 104 anos, eu e a André tivemos recentemente na nossa vida profissional, conversando com um jovem de 22, que conforme ele dizia as coisas que ele já havia feito, eu falei para ele, deve ter sido 3 encarnações atrás. Porque o cara já fez 2 faculdades, já fez 2 pós-graduação, 3 mestrado, 1 doutorado. E quando você pergunta qual que é a tua idade? 22 anos. Sabe? Então, quer dizer, é impossível, né? A pessoa, às vezes, ela se mostra muito mais do que ela realmente é. E isso, infelizmente, é uma realidade no mundo de hoje. Outras situações que a gente viveu também, que a pessoa já, na área espiritual, eu tenho um conhecimento vasto, porque eu já estudei
filosofias hindus, filosofias budistas, espiritismo. Se você for contabilizar para estudar de verdade tudo isso, a pessoa deve ter uns 140 anos, né? E a verdade é que a gente é o que a gente vive o que a gente vive, dentro daquilo que a gente tem perspectiva de viver. Por isso eu fiz essa brincadeira com a Vânia. De qualquer maneira, não quer dizer que 22 anos você não tenha tido experiências bem difíceis e que você tenha tido que superá-las. Da mesma maneira, não quer dizer que você não tenha tido outras coisas muito boas que precisam ser consideradas e relevadas, no sentido de ver que a tua vida não é só coisas ruins. A André mencionou o Antônio, acho que é bom a gente falar, né? Quando eu e ela aqui, a gente, na nossa vida profissional, às vezes fala, poxa, né, os negócios não fecham, as coisas não acontecem. Nossa, né, como a gente é malogrado pela divina providência. E ele pega e fala, como vocês são coitadinhos? A geladeira não está cheia, os armários não têm alimento, vocês não têm teto, vocês passam frio, vocês não têm água para beber, vocês não têm nada. Vocês são realmente muito coitadinhos. Vocês não fazem ideia, aí ele completa, né? Vocês não fazem ideia do que é não ter todas essas coisas para saber como viver, né? Então, realmente, como ela também mencionou lá no início, a gente é muito mimizento, né? E a gente precisa olhar a vida de uma outra forma. Muito, muito, muito relevante fazer isso. André, você quer completar e depois passar a bola para a nossa querida mentora de todos os nossos passos, aqui, a Vânia? Não, vamos falar primeiro. Você não respondeu minha pergunta. Como eu faço para adquirir uma casca de tartaruga? Para adquirir casca de tartaruga, para ser bem direto, né, e passar a bola para o André, que tem uma casca de tartaruga bem maior que a minha, é a gente passando por essas dificuldades, aprendendo com isso e sabendo que nós temos que sorrir, né? A gente tem que olhar a vida de uma maneira bem mais simples. Quando você fala de Chico, todas as histórias que são conhecidas de Chico, elas estão aos montes aí dentro da internet, e o próprio filme da vida dele mostra, né, a vida que ele teve. A gente às vezes fala, nossa, eu tive uma infância tão difícil, será que foi pior que a dele? Nossa, eu tive experiência no mundo mediúnico. Eu sou médium, né? Tem muita gente que se locupleta por ser médium. Eu sou médium, então eu tenho todo o conhecimento do mundo, isso e aquilo, aquele outro. Sua vida é fácil porque você é médium? Ou pelo fato de você trazer uma missão para fazer um trabalho espiritual como o que nós aqui fazemos, nós temos algum benefício por conta disso? Não, não temos. A nossa vida aqui ela é tão difícil quanto a de qualquer outra pessoa. Nós temos que lutar pelo ganha-pão, pelo pão nosso de cada dia. Nós temos que lutar para vencer os nossos próprios vícios, as nossas próprias dificuldades. Nós temos que lutar para sermos aceitos. Porque eu mesmo fiz um vídeo aqui, sozinho, inclusive, pedindo respeito, porque as pessoas, por nós termos o nosso trabalho aqui, acham que é simples. Elas pegam e falam, eu não quero saber de evangelho. Teve uma senhora uma vez que fez isso com a André. Ela mandava mensagens de evangelho para todo mundo, como ela faz até hoje, e aí ela pegou e falou, eu não quero saber de evangelho, eu quero saber de resultado. Eu fiz um pedido para você e vocês não fizeram nada. Sabe? Então, a gente precisa ter respeito quando a gente lida com as pessoas. Isso é muito importante que seja dito. Andréa, por favor, responda a pergunta da sua mãe, mamãe querida do coração. Tá bom, mamãe querida. Eu vou responder conforme eu entendo, né? A gente precisa entender como vivia Jesus. Será que Jesus ele não tinha dificuldades para pregar aonde ele pregava, naquele momento político e que vivia naquela região, para se locomover, às vezes por muitos quilômetros, a pé de uma cidade a outra, para atirarem pedras nele, sem falar da crucificação dele. Então, Jesus, ele nunca deixou de sorrir e ele nunca deixou de amar. E, principalmente, que é isso que eu queria falar para todos vocês, nós nunca deixamos de ser amados, porque nós confundimos sermos amados com uma vida perfeita. É uma coisa muito estranha. Quer dizer, se Deus não me dá uma vida perfeita, exatamente como eu acho que ela deveria ser, então ele não nos ama? Eu sou esquecido? Eu sou vilipendiado? Eu sou colocado à margem? É uma coisa sem sentido. Ou você acredita que Deus é amor e você sente isso, ou então, qual o sentido da tua vida? Me explica, porque eu também não sei. Todos nós somos amados em todos os momentos da vida. Tem aquela mensagem Pegadas na Areia, né?
que eu peço para a Vânia contar essa pequenina história, né, Pegadas na Areia, e que ela mostra exatamente como a espiritualidade trabalha conosco. Conta para nós aí. A pessoa teve um sonho com Jesus e ela conversava com ele e dizia para ele: mestre, eu olho que nas pegadas da areia da vida, nos piores, eu vejo, andando nas areias da vida, eu vejo sempre 2 pares de pegadas. E entendo que um é meu e o outro é do Senhor. Todavia, mestre, quando eu passei pelas piores dificuldades nas fases da minha vida, eu vejo apenas um par de pegadas. Eu te pergunto, mestre, por que quando eu mais precisava do Senhor, o Senhor me faltou? E Jesus devolve para ele: meu filho, eu amo você mais do que a todos, porque é muito importante que saiba que você faz parte da minha criação. Quando você viu apenas um par de pegadas na areia, foi exatamente ali que eu te carreguei nos braços. Então, eu estava aqui rememorando algumas coisas, algumas passagens da minha vida, e eu costumo dizer que, com certeza, a gente tem uma parca ideia de quem já foi em outras encarnações, ou as coisas que deixou de fazer em algumas encarnações, quando você começa a ter consciência de si mesmo, consciência de quem você realmente é, não quem você está, mas quem realmente você é. E ao longo da vida, nesses 75 anos, dá bem para a gente refletir e ver bem quem eu fui, o que fiz, o que deixei de fazer, muitas vezes. Não que eu me lembre, graças a Deus eu não me lembro, mas a gente já tem mais ou menos uma ideia exatamente pelas situações que a gente passa. Então, eu comecei a colocar, peguei uma balança e pus 2 pratos. E no prato da esquerda, eu coloquei todas as vicissitudes, todas as dificuldades, todo o sofrimento mesmo, porque eu tive sofrimentos grandes, não foram pequenos. Coloquei tudo, aquele ficou um bolo, ficou um saco cheio, pesado. Aí, do lado direito, eu comecei a ver as coisas boas que me aconteceram. Por causa das situações em que eu vivi, conheci Chico Xavier. No momento em que eu coloquei Chico Xavier na balança, a balança quase que se igualou, somente com a presença dele. Depois, o trabalho que foi desenvolvido no grupo Casimiro Cunha, com os deficientes visuais, o quanto eu aprendi com os seres humanos e com as pessoas que estão passando por essa deficiência, estão passando por essa prova. A balança começou a ficar muito mais pesada. E as coisas ruins começaram a baixar. O lado da balança da esquerda começou a descer e começou a subir realmente a outra, com as coisas boas que isso tudo aconteceu. Sem contar que isso junto veio a doutrina espírita, que na realidade minha mãe já era espírita, mas eu, jovem, não tinha muita coisa, não ligava muito para essas situações, né? Então, eu coloquei a doutrina espírita em primeiro lugar, que me esclareceu muita coisa. Chico, doutrina espírita e Grupo Espírita Emmanuel, que eu fiz parte 40 e poucos anos aí. Agora estou em Peruíbe, não estou mais lá, mas já vivi quase 50 anos, ou 50 anos, talvez. Eu estive lá com 23 anos, quando eu conheci o senhor Rolando Ramaciotti, o GEM, e logo em seguida o Chico. Então, veja, as coisas que a gente, na época, na situação, se sentia pesado, difícil, mas uma coisa tem, viu, André, William e os nossos amigos que estão ouvindo. Eu nunca disse que Deus me desamparou. Nunca. Isso eu tenho na minha consciência. Nunca disse isso.
Nunca me senti a mais coitada de todas as mulheres da vida. Talvez em algum pequeno momento, mas não era do meu hábito. Porque a doutrina espírita me ensinou que vivemos dezenas, centenas de vidas, as quais fizemos realmente coisas que não deveríamos. Basta ler a história, eu costumo sempre afirmar isso. Veja a história da humanidade. Eu fazia parte dessa história. Quantas coisas boas fizemos, né? Matamos, degolamos, queimamos, roubamos, saqueamos, fizemos de tudo com a ignorância que tínhamos. E eu era um desses ignorantes, a começar com a crucificação do Cristo. Isso sem contar antes do Cristo, que eu também não sei o que vivi. Então, veja bem, nós temos que raciocinar. Por isso a doutrina espírita nos ensina que nós temos que estudar. Porque quando a tua mente fica esclarecida, você consegue entender o porquê das coisas. Lógico que a gente sente dor, muitas vezes a gente chora, é humano, são reações, mas não que a gente se desespere, que a gente acuse Deus, que a gente fala que os nossos anjos de guarda, que coitados, estão ao nosso lado a vida inteira, desde que a gente nasceu, nos aguentando, eles não nos viram, eles não nos ajudaram. Isso não existe. Agora, temos que procurar soluções. Nós não temos que nos conformar com a situação e dizer, não, minha culpa, minha máxima culpa, eu tenho que passar. Não, eu tenho que entender e superar, viver. Porque se eu estou aqui, é por algum motivo. Esse mundo é maravilhoso, né? Diga-se de passagem que o planeta Terra é lindíssimo. Então, se eu estou aqui, eu vou procurar na natureza um conforto para conversar com Deus mais de perto. Eu vou sentar ali debaixo de uma árvore, vou ver que bonito as flores, as folhas, os frutos, o quanto a natureza é sábia, quanto ela faz tudo de bom para nós. Então, quando eu me encontro com isso, ou eu que moro aqui na praia, o mar, que é a coisa mais linda, é uma força que ninguém domina, ninguém. Olha que coisa maravilhosa que é o mar. Então, o que acontece? Se nós entendermos tudo isso, aprendermos que ter fé é realmente entender quem somos e que existe um poder maior que nos governa e que está conosco, como diz Emmanuel, nós estamos num barco. Quem está no leme é Jesus. Pegue os seus remos e remem. Esse é a minha fala final. Bem, muito bem falado, muito bem explicado. Como sempre, parabéns, mamãe. É isso aí, quando a gente deixa o mimimi de lado, quando a gente deixa a reclamação, o coitadismo de lado, porque fulano falou isso, ciclano fez aquilo, o vizinho não gosta, o meu filho é assim, o meu marido é assado. Gente, por favor, olhem sempre para você mesmo. Quem você é? O que você está trazendo de bom para a humanidade, para a tua família, para a tua casa e para a tua própria vida? Isso é muito mais importante do que olhar para os problemas. Outra coisa que Antônio sempre fala, quando você tem um problema para resolver, não olhe para o problema, foque a sua mente na solução. A mente cria. Leia o livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, do espírito de Emmanuel, que foi o mentor dele. Por favor, leiam, é um livro pequeno, mas com um conhecimento fantástico. A força do nosso pensamento é enorme. Vamos parar para pensar sobre isso. William, vamos fazer aqui a reflexão do dia?
Vamos lá. Eu acho que esse vídeo foi uma grande reflexão da vida, né? Não é do dia. É muito importante que a gente veja, dentro de tudo isso que foi dito e da forma como a gente pode compreender as coisas da vida, que nós somos beneficiados e privilegiados demais. Eu me refiro aí das pessoas que estão, nesse momento, vivendo situações muito difíceis de doenças, por exemplo, situações muito apertadas financeiramente, por exemplo, ou situações abastadas, situações de saúde plena, tanto faz, nós somos muito abençoados. Como bem disse a Andréa em várias colocações nesse vídeo, Antônio sempre nos ensina isso. Aqui na descrição do vídeo, nós temos o link para a nossa comunidade, que eu convido a todos que participem, e eu vou deixar também aqui o link de uma música bem interessante, nós falamos já num vídeo sobre a arte, né, a sua importância para a questão da vida espiritual que nós todos vivemos aqui. E eu vou deixar uma música de uma banda de rock, o Capital Inicial, que fala bastante sobre isso. É muito importante que a gente entenda, né, eu acho que para poder completar esse vídeo com uma reflexão, que todos nós somos, como eu já disse, beneficiados, todos nós somos agraciados, e mais que isso, todos nós somos filhos do mesmo Deus. E esse Deus, que para o que nos cabe nós aprendemos, é Jesus, ele nos inspira e nos ensina todo o tempo, porque ele mesmo veio para a Terra como homem para viver as suas vicissitudes. Minha gente, ninguém sofreu mais do que Jesus. Durante os 3 anos de sua pregação, ele viveu 33 anos, como todos conhecemos, e durante os 3 anos da sua pregação, ninguém sofreu mais do que ele. Antes até das 30 horas finais, quando ele foi colocado no madeiro infame, né, como já falam alguns textos aí, psicografados por Chico, inclusive, ele sofreu demais. Por quê? Porque ele era muito incompreendido. E o que é triste é que 2000 anos depois ele continua incompreendido. A sua própria história, durante o tempo que aqui esteve, era um ensinamento enorme de como as coisas devem acontecer na nossa vida. E aí veio, mais recentemente, foi embora 22 anos atrás, Chico Xavier, que teve uma vida que eu duvido que qualquer um de nós aqui tenha tido piores situações que as dele. E ele sorriu o tempo inteiro, ele reagia a essas situações com um sorriso, que é o que a gente aprende com a nossa espiritualidade aqui presente. Sorria diante dos problemas. Aproveite os momentos ruins, porque é nos momentos ruins que você cresce. Nos momentos bons, e uma outra coisa que é dito por Jesuíno Ferreira, o nosso mentor maior dos trabalhos aqui, seria o chefe do Antônio, né? E eu já falei disso em outros vídeos. Ter fé com a conta recheada de dinheiro, com o carro do ano e com casa maravilhosa, é muito fácil. Ter fé é exatamente nos momentos que você precisa dessa fé e que você se lembra que você é pequeno diante do todo, né? Como também nos ensina o irmão Acácio, nosso mentor mais alto, ser humilde, né? É ter-se a certeza que se é nada, sabendo ser tudo, porque você é parte do todo universal, mas você é nada diante disso. Então, ser humilde é ter essa consciência, é ter a consciência de que você precisa aprender todos os dias, ter força para superar os seus problemas todos os dias e ir atrás, porque uma coisa é muito importante, não existe espiritualidade que vai trazer as coisas prontas para você. Ela ajuda, ela faz com que você tenha menos problemas por fora, para que de dentro para fora você leve essa solução para os seus momentos de vida e para as coisas que são relevantes. Queria deixar um grande abraço a todos e pedir para a nossa Andréa a frase do dia, por favor, André. Vamos parar de mimimi e ter autoestima, porque nós somos muito estimados pela força criadora. Vamos sentir isso. Independente do que aconteça, nós somos amados sempre. Acreditem, porque é assim. Um beijo para todo mundo. Obrigada pela participação. E outra coisa, curta esse vídeo, a gente precisa disso. Muitas pessoas assistem e muito, muito poucas curtem. A gente precisa divulgar esses vídeos. Para isso, nós precisamos de vocês. Então, a gente está pedindo para que vocês colaborem. Curte aqui embaixo. E outra coisa, as perguntas e os comentários também são contabilizados para que a gente possa ser mais visto no YouTube. Então, por favor, gente, dê a sua colaboração, tá bom? Um beijo no seu coração.